O problema do brasileiro é que o brasileiro tem memória curta. Se nós tivéssemos a memória mais aguçada, ou talvez mais interesse político, nós não deixaríamos passar um detalhe importantíssimo para entendermos alguns pontos da trajetória política do Lula. Por exemplo, quantas eleições presidenciais Lula disputou? 6 eleições. 6 eleições Ganhou presidenciais. Ganhou na quarta. Ele perdeu 3 eleições e ganhou 3 eleições. O interessante aqui é que Lula perdeu as 3 eleições quando o voto era em cédulas. A primeira eleição Lula perdeu em 1989 para Fernando Collor de Mello. A segunda eleição ele perdeu em 1994 para Fernando Henrique Cardoso e a terceira para Fernando Henrique Cardoso também em 1998. A primeira vez que o voto eletrônico foi implantado no Brasil foi no ano 2000, que eram as eleições municipais. As urnas eletrônicas foram testadas nesse ano. A primeira eleição presidencial com voto de urna eletrônica foi em 2002, quando Lula disputou e ganhou a sua primeira eleição em segundo turno para Serra. Curioso, hein? Curioso. No mínimo curioso. Curioso. A segunda eleição que Lula ganhou foi em 2006, que ele ganhou do Alckmin, também em segundo turno, urnas eletrônicas. A terceira eleição que Lula ganhou foi agora, em 2022, do Bolsonaro, também via urnas eletrônicas. Coincidência ou não, Lula deu entrevista e disse que através do voto a esquerda nunca chegaria ao poder. Então vamos lá, se as 3 primeiras eleições ele perdeu quando o voto era em cédula e as 3 que ele ganhou era quando era urna eletrônica, coincidência ou não, em segundo turno, então há aqui uma dúvida, segundo a fala do próprio Lula, sobre a transparência das eleições. Se ele perdeu 3 com voto auditável e ele ganhou 3 com voto auditável, mas não em cédulas, então nós podemos dizer que as urnas são questionáveis sim, pela trajetória política do Lula e também por sua própria fala. É muita coincidência ou é muita insistência do Lula disputar 6 vezes e ganhar 3, e justamente as 3 eleições depois que a urna eletrônica foi implantada. Existe aí uma incógnita, ok, a ser desvendada. Por que ele perdeu as 3 eleições quando o voto era em cédula e depois que as urnas eletrônicas foram implantadas, ele ganhou as 3 eleições que disputou e em segundo turno? Nesse meio tempo ele ainda fez a Dilma 2 vezes, né? Depois que a urna eletrônica foi implantada no Brasil, a esquerda vendeu apenas a eleição para o Bolsonaro. Quem tem ouvidos ouçam o que o Dinho diz à igreja.